Jornalista e apresentadora Fátima Bernardes anunciou que foi diagnosticada com câncer de colo do útero. Segundo ela, o tumor está na fase inicial. Mas a gente precisa saber mais sobre essa doença, né? Até para ajudar na prevenção. Por isso, a gente chamou aqui no Visão CNN o Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião. Ele que é nosso colega, faz aqui o quadro Correspondente Médico. Hoje tem essa participação especial conosco. Bom, boa tarde, doutor Fernando. Vamos entender aí com o caso, né, da Fátima Bernardes, como que se faz a prevenção, o cuidado com o câncer de colo do útero. Ele, como diagnosticado no início, né, como foi dito pela apresentadora, tem cura, doutor? Boa tarde, Carla. Boa tarde. O câncer de colo de útero, ele pode ser diagnosticado de uma forma precoce, desde que ele seja feito, então, através dos exames periódicos que as mulheres acabam submetendo, de preferência anualmente, né? Então, a gente pode imaginar o Papa Nicolau como uma forma de, inicialmente, se investigar essa região e outros exames também. Quando a gente faz um diagnóstico precoce, porque muitas vezes não existem sintomas, a chance de cura é muito alta. Por isso que é tão importante esse segmento próximo de todas as mulheres durante toda a sua vida. A gente sabe que existe uma correlação íntima entre o câncer de colo de útero e o vírus HPV. Por isso que até mesmo campanhas nacionais e também internacionais são feitas no intuito de vacinar todas as pessoas, meninas e meninos, antes do primeiro contato sexual, para, de uma forma geral na população, se controlar a transmissão do vírus. Lembrando que existem mais de 200 subtipos, sendo que o subtipo 16 e 18 são os mais atrelados com a manifestação do câncer. Se diagnosticado quando existem, então, sintomas, é possível existir dor pélvica, sangramento e corrimento. O senhor citou aí o Papa Nicolau. Como é esse teste? Qual é a periodicidade com que ele deve ser feito e quais são as mulheres que devem fazê-lo? Todas as mulheres, depois que apresentam a sua primeira menstruação, a gente chama de menarca, devem fazer uma visita periódica anual ao médico ginecologista, de modo que é feito, então, a investigação da mucosa da região interna, da vagina e do colo do útero, onde se pesquisa a presença de lesões que, de uma forma precoce, venham a mostrar a existência de células que podem ter um potencial de serem malignas e desenvolverem um câncer dessa região. Lembrando que quando é feito esse diagnóstico de uma forma precoce, a intervenção ela acaba sendo muito mais precisa e muitas vezes menos mutiladora do que quando já está numa fase mais avançada, que muitas vezes, até quando avançada ela está, nem mais simplesmente a cirurgia é capaz de tratar o problema e aí você precisa então recorrer a terapias complementares, como por exemplo a radioterapia e a quimioterapia. Então, esse é um teste que é feito no consultório do ginecologista e é enviado a um laboratório, é isso? Agora, isso é feito pelo SUS também, doutor? Isso é feito pelo SUS também e existe uma grande preocupação. A gente sabe que no Brasil existem cerca de 16 mil casos novos de câncer de colo de útero por ano, né? Fazendo um total de menos de 150 mil no total. Mas, de qualquer forma, como existe uma mortalidade atrelada aos casos que não são diagnosticados e tratados, em até 35% dos casos, então existe uma preocupação. Então, você pode imaginar, Carla, a gente tem aqui uma doença que, primeiro, ela precisa ser falada a respeito. Segundo, existe sim uma prevenção. Então, não simplesmente a utilização de preservativo, mas também toda essa preocupação com a vacinação, haja vista a correlação da presença do HPV, que é um vírus de transmissão através da atividade sexual, que pode ser prevenido com o processo da vacinação em massa. E mais do que isso, né, o diagnóstico precoce, como você muito bem disse, esse exame é colhido em ambiente de consultório, de ambulatório, esse material que é colhido dessa região é enviado para o laboratório e feito então as análises. De uma forma muito simples, direta e objetiva, você consegue resultados que vão cercear a conduta e com isso tirar as pessoas de um risco de uma doença que possa evoluir de uma forma grave e muitas vezes ter uma evolução funesta. O senhor já falou, então, aí dos métodos de prevenção do exame para detectar logo no início, que seria o Papa Nicolau, da vacina contra HPV, que a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, mas eu queria saber se tem alguma predisposição ou algum fator que possa levar ao câncer de colo de útero, como, fora o HPV, por exemplo, existe predisposição genética, existe algum fator ambiental que influencie?
Olha só, Carla, é lógico que toda lesão de ordem cancerígena, a gente pode imaginar que tem sim uma influência genética, uma vez que todo câncer é decorrente de uma alteração no material genético de uma determinada célula que começa a se multiplicar de uma forma totalmente desordenada. Então, quem tem histórico familiar, dentro da própria família, primeiro, segundo grau, certamente tem um risco adicional. Mas a gente sabe que essa doença específica, existe uma correlação de quase 99% dos casos com a presença do HPV. Por isso que acaba sendo algo que a difusão do conhecimento e principalmente a não negligência no intuito de se fazer o segmento contínuo com o seu ginecologista é tão importante e tão preponderante. Existem algumas doenças que têm uma correlação muito grande, né? Mas a gente pode imaginar, as doenças de caráter oncológico em geral têm relacionamento direto com o hábito de se ingerir bebida alcoólica, de se ingerir alimentos ricos em gorduras, frituras e proteína animal, também o tabagismo, mas nesse caso específico, o alerta vermelho que fica aqui, todo mundo precisa saber, é a correlação com o HPV e principalmente a existência da vacina como método de evitar a manifestação clínica do mesmo. A gente preparou uma arte que mostra as principais prevenções do câncer de colo de útero. Vamos dar uma olhadinha. Então, como o senhor citou, vacinação contra HPV, exame Papa Nicolau e tratamento, uso de preservativo para evitar a contaminação com o HPV, né? Vamos falar especificamente aí dessa vacina. Essa vacina vem sendo aplicada aqui no Brasil, em todo o mundo, em meninas e meninos, né? Entre 9 e 11 anos de idade. O senhor poderia explicar por que se aplica tanto em meninas como em meninos e por que dessa idade tão precoce? A ideia da idade precoce é para que você possa pegar a pessoa antes de ter o contato sexual pela primeira vez, porque é um vírus de transmissão muito fácil, ele não causa sintoma na maior parte dos casos e você não consegue diagnosticar exatamente onde ele está e ele vai perdurar talvez a vida inteira ali junto com a pessoa. Então, por isso que é tão necessário ser precoce. As pessoas muitas vezes se perguntam, né, por que os meninos também, uma vez que eles não têm colo de útero, não têm útero e não teriam esse problema? Bom, você pode imaginar que se eu consigo erradicar a existência do vírus numa prática que vai acontecer de uma forma sexual, eu tenho que, então, ter como foco as pessoas que vão praticar sexo, então, ambos os sexos. Alguns países, inclusive do norte da Europa, eles focam principalmente na vacinação dos meninos. Haja visto uma tendência de existir maior número de parceiros no gênero masculino, o que poderia, então, ter um racional teórico que é mais fácil se você erradica nessa população. Mas, na verdade, o que existe como consenso, isso do ponto de vista geral no mundo, é a utilização da vacina para meninos e meninas antes da primeira relação sexual, para que o HPV ele possa, então, ser bloqueado no intuito de produzir células danosas que possam provocar o câncer.